Boa noite a todos, que nós realmente possamos estar na paz de Jesus. Nosso tema de hoje se refere à depressão na perspectiva da doutrina espírita. Existe uma percepção, né, nos organismos internacionais que discutem saúde, de que um percentual em torno de 10%, outros dizem 15% da população tem alguma dificuldade com depressão. Eu não vou fazer essa pesquisa aqui, mas se eu pedisse que alguém que já viveu o quadro da depressão pessoalmente ou num parente de primeiro grau levantasse a mão, nós facilmente encontraríamos uma validação estatística aqui dessa discussão. Joana de Ângeles, em um dos livros da área de saúde psicológica, ela sugere que, segundo a percepção do mundo espiritual, haverá na Terra em torno de 100 milhões de pessoas acometidas pela depressão. Então, esse é um tema, né, de relevância universal para a humanidade, e a doutrina espírita, através das muitas contribuições que nós temos de autores espirituais e da experiência do movimento espírita, tem uma contribuição específica a dar nesse caso. Quando nós falamos em depressão, estamos falando de um quadro que pode ser caracterizado por vários padrões. Não é novo, embora essa expressão seja relativamente recente. Se nós formos fazer uma pesquisa na história da humanidade, nós vamos encontrar quadros que poderíamos reconhecer como depressivos em qualquer época da humanidade, porque a depressão é tão antiga quanto o homem. Na Antiguidade Clássica, não se falava em depressão, se falava em melancolia. E, segundo a medicina da Antiguidade Clássica, a saúde do homem era regulada por 4 humores, né? A bile, o sangue, a fleuma e o humor negro, né? A bile negra. E que, de alguma forma, o desequilíbrio, né, desses fluidos dentro de nós causavam as nossas reações comportamentais. Não é por outro motivo que a gente chega para alguém assim e diz assim, mas você tem cara de ser tão bem-humorada. O que é bem-humorada? É porque, na realidade, os humores internos das pessoas fazem ela ser extrovertida, alegre. Já o outro, assim, puxa, aquele camarada ali é tão mal-humorado, né? Isso hoje tem uma expressão que tem um valor completamente diferente, mas a origem disso é porque o indivíduo estaria sendo influenciado por humores ruins. Então, na Antiguidade, na Idade Média, quando alguém adoecia, dependendo do quadro, uma das saídas razoáveis era fazer vomitórios e sangrias. Vomitórios porque o cidadão colocava a bile, né, o humor amarelo para fora. E a sangria porque, na realidade, através do sangue, né, fazia, digamos assim, uma limpeza. Depois que as ciências psicológicas começaram a avançar, mais lá para o tempo de Freud e Jung, começou-se a discutir que aqueles quadros de depressão seriam, na realidade, associados a problemas, né, psicológicos do inconsciente do indivíduo, que, através de uma série de mecanismos de sofrimento e repressão, eclodiam, fazendo com que ele fosse acometido daquele quadro. E hoje, dependendo da corrente de pensamento, existem alguns que enxergam na depressão um quadro de herança genética e, né, na região intermediária responsável por produção, né, de serotonina e noradrenalina, algum grau de deficiência que faz com que esses, né, digamos assim, estimuladores ou neuroreceptores não sejam produzidos em quantidade adequada, ou não sejam fixados da maneira adequada, e isso gere no indivíduo essa alteração fisiológica que geraria uma propensão à depressão. Essa história é bem mais longa do que esse breve roteiro que nós estamos mencionando, mas entra uma pergunta que nos interessa. Como é que a doutrina espírita,
né, pode nos auxiliar a lidar com esse quadro, ou a entender esse quadro. Na perspectiva espírita, nós somos, digamos assim, um ser complexo que tem a sua individualidade, a sua origem no espírito. E nós aqui encarnados, na realidade, somos esse espírito, né, envolto no seu perispírito e produzindo esse corpo. Então, tudo que nós possamos dizer que temos ou que não temos, de uma certa forma, em maior ou menor grau, está associado, digamos assim, a esses 3 níveis de organização: o espírito, o perispírito e o corpo. Então, quando a gente olha, né, a anatomia do indivíduo e diz assim, não, esse sistema nervoso aqui traz a propensão genética para a depressão. É o corpo. Sim, mas aquele corpo foi gerado em que condições? Ele foi plasmado, nós sabemos disso, né, através das referências que o perispírito traz e que imprimem no código genético do corpo. Mas e quem é que colocou no perispírito essas características anteriores a esta vida de tal maneira que a pessoa as tivesse na hora de organizar o corpo? Na verdade, é o espírito, através das suas vivências. Então, por mais que nós busquemos diversas referências para caracterizar o quadro depressivo ou outros quadros de transtornos, nós vamos sempre encontrar o espírito na origem, na gênese desses quadros. Porque é, na realidade, ali que está o agente de todas as causas e é para lá que convergem todas as consequências das nossas ações. O que a depressão, então, nessa perspectiva, significa? Existem, e a experiência comprova isso, muitas causas que são associadas ao quadro depressivo. E existem também muitos níveis de depressão. Quando, por exemplo, uma pessoa sofre uma perda, seja a do emprego, a de um bem que ela gostava muito, né, a de uma pessoa querida, que a gente infelizmente diz que perdeu alguém, embora não nos pertença, né, e aí é natural e é sadio que a pessoa fique triste. Mas ela fica triste por um período. Quando esse período, né, se alonga demais e a pessoa não consegue sair desse quadro, aí nós estamos começando, possivelmente, uma patologia, né, um quadro depressivo. Existem pessoas que ficam tristes por 1, 2, 3, 4 semanas. Alguns autores defendem que esse quadro de abatimento por entre 4 e 6 semanas, né, não caracterizaria ainda um quadro depressivo, mas alongando-se esse quadro, aí a pessoa estaria fazendo um quadro de depressão. E o que caracteriza, em geral, a depressão? Varia de acordo com o nível do indivíduo. Tem pessoas que tipificam aquele quadro de apatia. Você fala com a pessoa e ela parece que não está viva. Outras vezes, existe um outro quadro de depressão. Eu não paro 1 minuto, não falo sobre nenhum assunto direito, estou super acelerado, não quero me fixar em nada. Muitas vezes, isso também é um quadro limite, né, de depressão que está ali escondido. Outras vezes, né, a pessoa entra num quadro que se arrasta por longo período. E há casos de pessoas que passaram a vida inteira deprimidas. E há casos que pessoas passaram várias vidas deprimidas. Então, a depressão, de uma maneira geral, é uma espécie de perda do significado existencial. O que isso significa, trocando em miúdos? As coisas, para mim, não têm valor, não tem diferença. Então, se eu vou sair ou não vou, não faz diferença. Se eu vou tomar banho ou não vou tomar banho, para que eu vou fazer isso? Né? Por que não tem nada que me motive? Ninguém me motiva, nada faz diferença. A vida não tem contrastes e eu não tenho vontade de fazer nada. Então, essa desidentificação, em geral, corresponde a um esvaziamento da vontade e também um abatimento do tônus vital. Esse quadro leva o indivíduo
a uma forma de isolamento, de reclusão social ou um estado de humor, né, de indiferença ou de abatimento. Então, a ideia de depressão, quando a gente fala de solos, é um buraco. A depressão, na realidade, metaforicamente, é um buraco que nós cavamos, né, com as próprias mãos e que só saímos de lá com as próprias pernas, embora alguém possa estender a mão para nos ajudar. Então, esse quadro de que nós estamos falando pode ser facilmente associado a um desses outros episódios que nós mencionamos. Então, você conversa com alguém e a pessoa diz assim: eu, no ano passado, vivi uma situação muito difícil e depois eu fiquei deprimido. Então, a pessoa, no exercício da sua consciência, ela nitidamente diz assim: olha, eu vinha de um jeito, aí aconteceu uma coisa muito grave para mim, aquilo me abalou muito e eu fiquei deprimido. E, às vezes, não consegue sair dali sem ajuda. E esses quadros, por incrível que pareça, quando a gente conversa com as pessoas que têm depressão, são os quadros mais facilmente aceitáveis. Tem outros que são mais difíceis, quando a pessoa chega para você e diz assim: olha, eu estou deprimida há muito tempo. Aí você pergunta: a que você atribui isso? Aí ela olha para você com uma expressão assim de uma angústia imensa e diz: olha, eu não sei, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma profissão que me realiza, eu tenho a saúde perfeita, eu tenho filhos maravilhosos, eu moro num lugar agradável, tenho muitos amigos, faço isso, faço aquilo. Ou seja, aquele parece ser o protótipo do indivíduo feliz. E, de repente, eu fiquei assim, e não consegue sair. Por quê? Quando eu imagino que tem uma causa, né, externa que me acerta, que me alcança, parece mais defensável eu dizer: não, eu estou assim por causa daquilo. Então, eu tenho uma referência para enfrentar o quadro que eu estou vivendo. Mas e quando eu não tenho, entre aspas, motivo nenhum? E aí, dependendo do contexto social, as pessoas tocando suas vidas, né, naquela correria da luta pela sobrevivência, elas, quando se deparam com uma pessoa deprimida do lado, há um sofrimento ainda maior. Por quê? O deprimido é alguém que não soma, subtrai. E ele sabe disso. Então, geralmente, os quadros depressivos são também quadros muito dolorosos para o ambiente familiar. Por quê? Se é uma criança, como é que você vai lidar com a depressão de uma criança? Se é um jovem, a preocupação dos pais que querem que ele estude, que ele decida, que ele se organize, se profissionalize. Se é um adulto, possivelmente tem várias responsabilidades que não poderá exercer corretamente estando assim. E se é um idoso, né, há uma situação dramática, né, de comparar um quadro de saúde avançado na idade, né, complicado muitas vezes por esses processos. Então, não tem idade boa para alguém ficar deprimido, e não tem idade em que a depressão de uma certa forma, não martirize a família que está perto. Se você está casado com uma pessoa deprimida, né, é muito complicado. Se você tem um filho deprimido, é muito complicado. E se você está deprimido, é muito complicado. Por que a depressão ocorre? Existem vários motivos. Mas, de uma maneira geral, essa perda de significado existencial, ela é um processo muito forte, que, em geral, não se manifesta instantaneamente. Ela tem sinais de progressão que vão alcançando a pessoa, e ela, muitas vezes, não se dá conta. Há situações também em que, sem nenhuma referência, a pessoa começa um quadro depressivo. Vamos tentar, então, explorar algumas dessas questões para nós pensarmos na natureza da depressão. E depois, quem sabe, alinharmos aqui algumas diretrizes que os bons amigos espirituais, como Joana de Ângeles, por exemplo, sugerem nas terapias para a depressão. Nós, como somos seres imortais, trazemos uma bagagem profunda de experiências cuja lembrança nós não temos, mas que elas são bastante eficazes. Um exemplo muito simples.
a menos que eu tenha cometido algum deslize aqui, peço perdão por isso, eu estou usando a língua portuguesa, tentando ser o mais correto possível. Teoricamente, todos vocês estão me ouvindo, estão me entendendo, mas nenhum de vocês saberá lembrar a primeira vez que ouviu uma das palavras que eu disse aqui. Mas, quando você a escuta agora, você a entende e a associa a um quadro expressivo de significados, dependendo do que você já tenha lido, ouvido, pensado. Se eu falasse de uma palavra que vocês não conhecessem, vocês vão ouvir o som, mas ela não significaria nada para vocês. Ela só significa porque você consegue associar. Essa associação que nós estamos falando, ela aparentemente, numa primeira camada, é puramente da razão. É puramente o entendimento, uma associação cognitiva. Mas, se eu falar uma palavra aqui que leve você a uma lembrança profunda da infância ou de uma situação que você já tenha vivido, e eu não vou usar nenhuma palavra forte aqui, né? As associações não serão só de significado, serão emocionais também. Você é capaz de chorar em silêncio porque lembrou de alguma coisa. Então, de uma certa maneira, todos nós estamos vivendo hoje, construindo aqui no plano das nossas ações, sobre um alicerce rico de vivências e de experiências que nós usamos o tempo inteiro. Esse plano das nossas construções, nós poderíamos dizer que é o plano da ação consciente. E o plano, né, sobre o qual nós estamos trabalhando é, na realidade, o nosso subconsciente ou inconsciente, dependendo da escola, né, psiquiátrica ou psicológica adotada. Tudo, absolutamente tudo que eu faço, né, é reconhecido por um certo nível de consciência do espírito. Então, por exemplo, se você fosse hipnotizado agora, você saberia descrever tudo o que aconteceu nessa sala, até aparentemente aquilo que você não viu. E a pergunta é, onde fica guardada toda essa informação? Nos porões do nosso inconsciente ou no nosso subconsciente provisoriamente. Então, puxa, eu estou querendo lembrar o telefone do amigo que não consigo. Aí eu digo assim, não, espera um pouco que daqui a pouco ele aparece. Da onde? Porque eu tenho esse registro e, de uma certa forma, buscando, ele vai emergir. Ah, lembrei. Ou então, você está tomando banho e diz assim, hoje é dia 24, eu tinha que pagar a conta de luz. Não é? Essas associações indicam que você não estava pensando naquilo, mas tem um processador, digamos assim, que fica trabalhando numa camada mais baixa, que volta e meia manda informações importantes para você e que você não exatamente sabe como. O que acontece, então? Tudo aquilo que nós vivemos nos afeta, mas nós não temos consciência de tudo que vivemos, embora nós registremos isso. Então, é muito comum, por exemplo, você chega para uma pessoa e diz assim, ah, você gosta de cachorro? E ela diz assim, não, não gosto. Mas por quê? Ah, não sei, eu não gosto, nunca gostei de cachorro. Mas, não quer dizer que seja sempre assim. Se você fizesse ela se lembrar, talvez, quando ela estivesse numa idade muito pequenininha, ela leu alguma coisa, alguém falou alguma coisa, ou ela viu alguma cena, ou ela esteve em contato com algum cachorro que gerou nela uma expressão desagradável, uma impressão desagradável, que ela não lembra. Ela não é incapaz de lembrar disso. Da mesma forma que vocês são incapazes de lembrar a primeira vez que ouviram uma das palavras que eu mencionei aqui. Mas, da mesma forma que vocês não perderam a capacidade de associá-la ao que eu estou falando, aquela criança que virou um adulto não perdeu a capacidade de não gostar de cachorro. Embora ela também não lembre de por que isso aconteceu. Esse mecanismo faz com que nós tenhamos uma grande capacidade de associar a nossa ação de hoje a conteúdos, vamos dizer, psíquicos, que nós não conhecemos. E, quando nós vivemos certas impressões mais fortes, muitas vezes nós as experimentamos sem conseguirmos entendê-las, sem conseguirmos percebê-las. Essas impressões nos afetam e são armazenadas,
mas nós não percebemos isso. Da mesma forma que aquela impressão do cachorrinho na criança, ela não conseguiu racionalizar. E quando eu chego numa idade mais avançada, eu simplesmente sou de um jeito cujas origens eu não consigo explicar e não consigo controlar. Então, muitas das nossas experiências que são potencialmente desagradáveis, desassociadoras, de fadiga, de frustração, de cansaço, elas vão sendo progressivamente permeadas, igual a água quente faz no pó de café, né? É como se elas fossem percolando para o nosso inconsciente, arrastando uma porção de coisas da superfície. E a gente nem sente o cheiro do cafezinho, né? Essa, né, borra que está descendo, ela fica guardada em nós. Muitas vezes, ao curso de uma vida, diante de um quadro, aquele conteúdo se associa, né, com a nossa realidade atual e, sem que nós possamos controlar, ele emerge como se fosse um vulcão, só que ele não é quente, ele é frio, e na realidade é como se a pessoa desmontasse. E isso muitas vezes acontece associativamente. Eu vivo durante muitos anos com minha mãe, e minha mãe é, para mim, o meu significado existencial, porque ela me ajuda a eu saber quem eu sou. Ela preenche os meus dias com atividades que eu tenho que cuidar dela ou que eu faço prazerosamente junto com ela. Eu sou muito inseguro e a presença de minha mãe sempre me dá confiança. E qualquer outra rede de questões que nós queiramos estabelecer. Minha mãe morre. Quando minha mãe morre, eu, ainda que não perceba, não tenha feito a digestão ou o inventário de todo esse conjunto de relações que tenho com ela, eu afundo. Por quê? Aquilo que me sustentava, o conjunto daquelas relações, não está mais à minha disposição. E aí toda uma carga de emoções, de valores que eu fui estabelecendo, eles, na realidade, afloram e me desarticulam. Eu posso também estar durante muito tempo suportando perdas ou contrariedades, frustrações no trabalho, na relação familiar, na casa espírita. E aí, em algum momento, né, quando isso é um determinado nível, eu começo também a perder a minha capacidade de ser do jeito que eu acho que sou. Outras situações acontecem com traumas, quando as pessoas, na realidade, subitamente se veem arrancadas de uma posição. É muito comum, quem conhece o meio sabe disso, você conversar, por exemplo, com um político eleito, e ele tem, assim, uma autoconfiança, né, incrível. Você vai conversar com um político, né, conhecido, que não tenha sido reeleito, muitas deles entram na depressão profunda. Por quê? Porque, na verdade, a figura humana se confunde com a figura política, e quando, na realidade, a figura política, nesse caso, não é eleita, é como se a figura humana perdesse o seu valor, pelo menos para alguns casos, e a pessoa, na verdade, não consegue mais ser quem é. Então, de uma maneira geral, o deprimido é aquele que não consegue ser como era antes. E por que ele não consegue ser como era antes? Porque ele não vê mais nele e no mundo o que ele via antes. E não consegue fazer isso de outra maneira. Ah, mas e quando nós não temos nenhum desses motivos, estávamos muito felizes e ficamos deprimidos? Muitas vezes, da mesma forma que a criança pequena olha o cachorro agora, e ela não lembra do cachorro de antes, mas aquele cachorro dispara nela o mecanismo, nós temos simetrias espirituais. Por exemplo, um indivíduo que viveu certas experiências muito complexas numa determinada faixa de idade, digamos os 40 anos. E aí ele vive nessa vida sem estar, de alguma forma, associado àquelas lembranças. E a vida dele está seguindo um certo planejamento. Quando ele se aproxima daquela idade de 40 anos, é como se o contexto biológico, social, etc., disparasse nele uma sensibilidade. E que, dependendo das condições, pode eclodir aí um quadro,
né, de alteração do comportamento, como a depressão, por associação àquela idade. Ele não vai lembrar da mesma maneira que a criança não lembra quando encontrou o cachorro, mas a associação é muito forte. O que acontece muitas vezes com os espíritos que estão reencarnando e trazem consigo o medo, o ressentimento, a culpa? Eles reencarnam e esse quadro de energias e de emoções de sofrimento, muito fixados, na realidade geram alterações na formação do corpo, particularmente do sistema nervoso, gerando propensões para que aquele indivíduo, mais tarde, tenha algum tipo de alteração do corpo. Muitas vezes, o quadro de depressão vem daí. Por isso que não é equivocado imaginar ou associar, né, a depressão a uma estrutura genética, a uma hereditariedade. Só que não é uma hereditariedade do pai ou da mãe, é uma hereditariedade que vem do próprio espírito. Porque ele, herdeiro de si mesmo, traz do seu corpo, né, perispiritual para o corpo que vai ser plasmado, as matrizes que podem gerar o quadro depressivo. E aí, aquela fisiologia do corpo vai contribuir ou vai determinar, em maior ou menor grau, aquele quadro de depressão. Então, esses processos todos têm um traço em comum. Qual é? É a perda do significado da vida, a perda do significado daquela existência. E elas acontecem porque essas energias que nós estamos falando, elas emergem e elas destrambelham o equilíbrio, tanto, né, da físico-química, né, do nosso sistema nervoso, como também do comportamento, das relações sociais e diversos quadros. Mas, da mesma maneira que nós não vivemos sozinhos, porque construímos as nossas relações em sociedade, muitas vezes, ao lidarmos com as nossas culpas, com os nossos medos, com as nossas dores, nós também não fazemos isso sozinhos. Estamos na companhia daqueles que nós, quando praticamos esses atos, prejudicamos. E então, não é incomum você encontrar quadros obsessivos ou de pânico em que a ação da obsessão espiritual seja muito forte. Por quê? Porque há uma ligação mental entre aquele que hoje está no quadro de depressão e aqueles espíritos com quem ele conviveu. E onde o perdão não conseguiu, né, desatar esses nós, há uma relação dolorosa que faz com que o deprimido, né, muitas vezes esteja também obsidiado. Não é obrigatório, mas é muito comum. Então, o deprimido que vai à casa espírita, muitas vezes, ele estará lá sendo beneficiado num verdadeiro pacote de serviços. E aí a gente, né, se encaminha para essa questão. Como é que eu faço para lidar com os quadros de depressão? Nós diríamos, obviamente, que cada caso é um caso. Mas, da mesma maneira que nós entendemos que a depressão é um esvaziamento, né, uma perda do significado de existência para as pessoas, teoricamente, a cura da depressão seria o quê? Como se nós pudéssemos restituir esse significado ou criar outro. Por exemplo, alguém saberia dizer, né, os cavalheiros que estão usando camisa, se eles abotoaram todos os botões da sua camisa? Você sabe dizer se abotoou todos? Não. Mas você fez isso. Só que não prestou atenção. Quem é que está usando sapato com cadarço? Muita gente aqui, né? Ou tênis. Você lembra exatamente de como você deu esse laço? Ou você deu conversando com alguém, falando ao celular, digitando no computador, virando a ignição do carro? Você fez isso porque, senão houve uma materialização do laço no pé, mas na realidade você não lembra. Então, uma das coisas mais graves que nós temos na vida é que, por força dos automatismos,
Nós fazemos coisas e não prestamos atenção nelas, e elas para nós não existiram. Quando você pega uma criança pequena que não sabe dar laço no sapato, a coisa mais importante do mundo para ela, por um tempo, é aprender a dar. Então não tem um cidadão que esteja dando laço no sapato perto que ela não esteja lá filmando, prestando uma atenção danada, não é? Então, nada é mais importante do que dar laço no sapato, pelo menos para aquela criança. O que a gente quer dizer com isso? Uma boa parte das nossas vidas não é vivida, porque nós não prestamos atenção nela. Essa parte vai para o inconsciente, mas não passa pelo consciente. Você não diz assim, nossa, como eu sou um sujeito bem-sucedido, eu consigo dar laço nos meus sapatos. Mas se você encontrar uma pessoa que acabou de sair de um acidente, né, vascular encefálico, era tudo que ela queria fazer. Você, quando sai de casa, tem 3 irmãos que te enchem a paciência, né? Ou um síndico chato que diz, você não fechou a porta, tem que fechar. Pessoas que estão te aborrecendo, mas elas, na realidade, estão vivas e estão interagindo com você. O deprimido não vê nenhuma delas. Esse mundo não está lá para ela, para ele. Então, a vida é construída por uma infindável trama de relações que nos alimentam e que dizem quem nós somos. Se nós formos aos pouquinhos cortando ou apagando cada um desses pontos, o que sobra? A depressão. Por isso, de uma maneira mais forte, nós não esquecemos apenas que sabemos dar o laço no sapato. Nós esquecemos de tudo. Nós esquecemos que amamos, que nos amam, nós esquecemos que somos importantes e imprescindíveis para alguns, que muitos dependem de nós. E isso tudo desaparece para um quadro de absoluta indiferença, de um quadro sem valor. E isso é construído de uma maneira, muitas vezes, tão silenciosa que o indivíduo não percebe que faz isso. Muitos de nós transitamos em quadros depressivos e não nos damos conta. São crises que, através de diversos equilíbrios, nós recuperamos. É muito comum na família, no casamento particularmente, na relação do trabalho, períodos em que você levanta de casa e diz assim, que pena que hoje não tem um jogo do Brasil no Maracanã, porque se tivesse, eu não ia trabalhar. Por que a pessoa está dizendo isso? Ela pode dizer assim, não, é que eu estou com uma dor nas costas terrível e hoje eu precisava descansar. Se for por isso, né, é até uma ideia de sobrevivência. Mas e se for pela ideia de que, puxa, hoje é segunda-feira, por sinal e eu tenho que ir trabalhar. Esse ter que ir trabalhar, com aquele sentimento da vaca que está indo para o matadouro, né, é um quadro depressivo. E se eu mantiver, cada dia que eu me dirigir para ir ao trabalho, vai ficar cada vez mais difícil. Até a hora que sair da cama começa a ficar impossível. Por que isso vai ficando difícil? Porque é como se eu pegasse uma relação muito complexa e produtiva, que é o trabalho, uma porção de coisas, e me fixasse em algumas delas que certamente são desagradáveis, e eu fosse sintetizando, fosse cristalizando a minha relação com aquele trabalho em torno só do que ela tem de ruim. E me alimentasse disso, formando uma espécie de ressentimento que vai sendo armazenado, Uma hora eu não aguento mais ir lá. Da mesma maneira com as pessoas. Então, muitas das nossas perdas de significação são construções irresponsáveis que nós fazemos das emoções que vamos alimentando. Emoções doentias que vão nos intoxicando e desconectando esses quadros, né, de prazer. Aí me chamam para ir no aniversário de alguém e eu digo assim, não vou não, aquela família é muito chata. Nossa, eu vou ter que encontrar com fulano, com ciclano. Não, vamos ali viajar para... Não, a estrada está com muito buraco. Então, eu começo a me alimentar apenas dessas questões, né, que são negativas.
Aí você diz assim, puxa, mas isso é quase uma caricatura humana. Não é não. Tem muitas pessoas que fazem isso. E ao longo do tempo, elas vão até somatizando esses quadros, gerando alterações de sua saúde, de órgãos determinados do corpo. E isso significa o quê? Que essas pessoas estão deliberadamente apagando o prazer que poderiam ter em cada uma dessas coisas que elas dizem que não valem a pena. E estão apagando a sua relação com elas, como se estivessem se desconectando do mundo. Isso gera um estado de sofrimento que pode ser discreto por um tempo, mas em alguma hora isso vai gerar um quadro. E esse quadro pode ser um quadro extensivo de depressão. O cidadão começa a usar drogas. Por que alguém usa droga? É uma troca. A vida está uma droga, essa eu não quero, eu uso outra. Não é? É isso que a pessoa faz. Quem usa droga está procurando lá alguma coisa que não encontrou em outro lugar. O que a droga faz? Ela produz uma alteração de consciência, aparentemente prazerosa. Se não fosse, ninguém usaria. Só que essa construção também não se sustenta. E ela significa o quê? Para eu estar aqui, eu tenho que abrir mão de tudo isso que está aqui, porque não dá para conciliar. E também os danos, né, que as substâncias alucinógenas geram no sistema nervoso central, etc, etc, etc. Então, o indivíduo vai caminhando nessa direção. Quando a gente olha vários desses quadros, nós podemos ver que no curso de uma vida, eles já são potentes bastante para afetar o comportamento da pessoa. Mas, se não forem para fazer isso no curso de uma vida, muitas vezes vão fazer na próxima, quando o indivíduo carregar para lá o seu inventário pessoal. Então, qual é o caminho, né, que existe para se tratar os quadros de depressão? Se há uma caracterização de problemas com metabolismo, a providência divina permitiu que as medicações desenvolvidas, né, para ajudar os depressivos aparecessem, elas devem ser usadas. Todos os espíritos sérios sugerem isso. Se existe o espaço da psicoterapia como um recurso poderoso, ele também deve ser utilizado. Agora, a casa espírita, né, que não vai dar remédios, não vai prescrever remédios, nem vai fazer psicoterapia profissional, o que ela pode fazer? E nós, como espíritas, o que a gente pode fazer? A experiência sugere que a coisa mais importante que existe para o deprimido é o amor. E isso não é um chavão. Isso é uma diretriz de segurança. Por quê? O amor que nós temos por alguém tem muitas vezes condição de ajudar aquela pessoa a sentir, ainda que por uma fração de segundos, uma sensação de valor que às vezes ela não encontra em nenhum outro lugar. Então a pessoa que entra pelaquela porta e ganha um abraço, ela pode estar parecendo uma múmia, né, inerte, mas ela sente aquilo. Não vai reagir instantaneamente. Abraços assim talvez só Jesus tenha dado, né? Nós não sabemos dar ainda. Mas esse abraço que é dado dessa forma, martelando, né, com impulsos, vai fazendo o mesmo efeito que a fisioterapia faz no músculo machucado. Você, quando sofre uma lesão muscular, você não sai no dia seguinte carregando um peso bruto. Você vai a um trabalho que alguém delicadamente faz uma estimulação com força de fora, já que você não tem potência para operar, e vai fazendo a sua musculatura trabalhar. E os tecidos vão se reorganizando. Daqui a pouco você aumenta a carga e consegue fazer trabalhos e começa a estar reabilitado. Da mesma maneira, quando nós estamos em distonia profunda, em que estamos deprimidos, estamos sem energia, estamos sem valor, precisamos de um empréstimo, do empréstimo fraterno. E aí o carinho do outro, a energia sadia do outro, ela me estimula, me excita e faz o meu corpo como se desse um pequeno tranco, né, discreto de uma reação. Se eu internamente estiver mobilizado para fazer isso,
esse processo vai ganhando impulso. E daqui a pouco eu começo a reagir. É por isso que a conversa fraterna, a temática de alto nível, a energia que se pode auferir respirando num ambiente privilegiado como esse, ou através dos serviços de passe e de outras terapias da casa espírita, vão aportando energias superiores que vão, na realidade, reorganizando esse quadro psíquico do deprimido. Não há milagres, né? E cada um vai progredir, vai reagir dentro da sua curva de resposta. E acontece uma outra coisa. Muitas vezes, como o quadro depressivo está associado à influência espiritual, a convivência na casa espírita leva o conforto, leva o carinho, leva o amor para o obsessor, que também é alguém que está sofrendo muito, e quando ele, na realidade, né, se dá conta disso e muda de atitude, isso também contribui para a resposta, né, comportamental e orgânica do obsidiado. O que esses processos fazem? Pegam alguém que se negou, possivelmente, a construir uma história de pensamentos orientados ao bem, que se alimentou, às vezes, do ressentimento, do rancor, do ódio, da dor, da desesperança, e sugerem a ele um sabor especial de uma coisa diferente, que ele não sabe produzir e não sabe manter, mas que começa a buscar, começa a se animar. E isso, em geral, ajuda o indivíduo a sair desse quadro depressivo. Mas não nos iludamos. Muitas pessoas que têm quadros depressivos são como, por exemplo, o companheiro que tem dificuldade com o álcool. Ele tem que passar a vida inteira alerta para não se deixar cair na malha do álcool. O depressivo que tem a propensão, ele tem que tomar cuidado também. Por quê? Porque ele traz um quadro de conflito que está estável. Se ele mantiver a terapia, a atenção, ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez melhor. Se ele largar a mão disso, ele, na verdade, pode ter um quadro, por um motivo qualquer, e piorar. Então, esse processo de que nós estamos falando é, na realidade, aquilo que os espíritos dizem para nós a respeito de todos os outros. Quando se pensa na doutrina espírita, qual é o grande papel que a doutrina espírita tem? Nos apontar a realidade de espíritos encarnados que buscam um referencial de felicidade mais avançado. É a mesma coisa que serve para todos os quadros humanos. A diferença é que, em função de algumas distonias, né, você precisa ajudar o indivíduo de uma maneira mais cuidadosa do que você precisaria ajudar um companheiro que não está deprimido, mas está angustiado, está preocupado, né, em acertar sua vida e ser feliz. A mesma mensagem, né, do Evangelho, nesse sentido, serve para ambos. Só que o deprimido precisa, né, que alguém estenda a mão para ele, porque muitas vezes o buraco da depressão é fundo e ele não consegue enxergar a borda. O que nós precisamos também entender quando nós estamos convivendo com pessoas deprimidas próximas de nós? Muito provavelmente, ninguém terá perto de si uma pessoa com um quadro depressivo grave que não esteja num grande projeto de aprendizado. Porque aquele que hoje está do nosso lado, possivelmente não está pela primeira vez. E muitas vezes, o quadro que ele vive, nós ajudamos a construir. Outras vezes, não ajudamos a construir esse quadro, mas temos compromissos de outra ordem, em que esse processo faz parte do nosso acerto. E uma das coisas que nós precisamos ter em relação a todos os quadros psicológicos é uma sensibilidade de não achar que a pessoa que está doente, ela está doente por força, né, por falta de força de vontade. Quando você olhar uma pessoa deprimida de verdade e ela estiver num quadro firme de depressão, não pense que ela está assim porque ela é uma pessoa fraca, porque ela não tem força de vontade.
Não diga isso para ela jamais. Não diga assim, ó, se você quiser, no dia seguinte você estará boa. Não é assim que funciona. Da mesma forma que um camarada que quebra a perna e está com a fratura exposta, você não chega para ele e diz assim, olha, põe isso aí no lugar e pula a amarelinha. Não dá para fazer isso. A dor é muito grande. Então, nós precisamos, né, nos imbuir de conhecimento, de esclarecimento e de caridade para lidar com as distonias dessa natureza. Por quê? É alguma coisa amorfa, que não tem uma alça para você pegar e levar. E se você apertar de mau jeito, você maltrata, machuca mais do que ajuda. Essa é uma questão para a qual a gente precisa orar muito, buscar muito auxílio do mundo espiritual para quê? Que a gente tenha sensibilidade, paciência para poder ajudar as pessoas que estão com esse quadro. Não importa a idade. Porque a nossa impaciência, a nossa irritação são marteladas ainda mais dolorosas em alguém que já está com uma autoestima muito afundada. Existem muitas pessoas que, pelo quadro que estão, se transformam em pessoas difíceis de conviver. Por quê? Porque é muito difícil você conviver com alguém que não faz nada, ou que só se lamenta, ou que não consegue dormir direito. São verdadeiros pesos na economia social, na economia familiar, se nós olharmos exclusivamente por uma ótica da praticidade. É como dar uma caminhada com uma pessoa que, por exemplo, está com a perna engessada, né? Ela vai atrasar a caminhada. Mas a nossa ótica cristã não pode ser essa. A nossa ótica cristã é de tentar olhar o indivíduo que está ali do nosso lado, como nosso irmão, e pensar, se ele está aqui, o que eu posso fazer por ele? Porque se a gente não fizer isso, possivelmente está se omitindo diante dos nossos compromissos. E não é à toa que as casas espíritas, com muitos resultados promissores, têm ajudado muita gente com quadros psicológicos, psiquiátricos, que as terapias, né, da medicina não conseguem resolver. Primeiro, porque há muitas vezes injunções espirituais que a casa espírita trata com muita tranquilidade, que os outros lugares não sequer aceitam, que dirá, operam sobre eles. Segundo, que a doutrina espírita tem uma coisa muito interessante. Você chegar num consultório médico, estando fragilizado, e buscar uma terapia, você vai primeiro ter que descobrir se você faz empatia com o profissional que vai te atender. E ele está sendo pago para isso. Então, existe um vínculo de trabalho. Quando você entra numa casa espírita, as pessoas que cuidam de você, quem são? Você nunca viu mais gordo. E por que essas pessoas estão cuidando de mim? Primeiro, porque querem. Segundo, pretensamente, porque podem. E quando eu começo a perceber que tem gente que nunca me viu, não vai ganhar nada com isso, está me tratando com um carinho enorme, além de eu ganhar o carinho que eu estou precisando tanto, eu tenho no coração uma mensagem de que existe uma humanidade que vale a pena e eu quero fazer parte dela. Então, isso gera um efeito de acolhimento, né, um efeito de solidariedade, que muitas vezes está esquecido no corpo da família, no corpo da terapia formal e de outros recursos. E que a caridade fraterna faz de uma maneira absolutamente natural. Então, não é incomum quando, por exemplo, uma pessoa vem à casa espírita e ela fica chocada com a afetividade que existe entre as pessoas. E já escutei essa pergunta, escuta que todo mundo se conhece, né? Como se fosse assim, um encontro de família. Por quê? Porque o cidadão chega num lugar que ele é tratado bem e vê todo mundo ser bem tratado. Ninguém está pedindo nada dele, está só dando. Que mundo é esse? Não é o do ônibus cheio que ele pega, nem da agência bancária, não é esse mundo. Então, quem não teve referências socioafetivas nesse sentido, isso é um choque extraordinário. E muitas vezes é um choque maravilhoso para que aquele indivíduo que está desacreditado dele mesmo e também da humanidade, porque uma coisa está associada à outra, ele encontre um nível de troca que o alimente. E isso consola, conforta, isso faz com que a pessoa tenha uma energia disponível para se vitalizar. Em geral, os quadros de ressignificação propostos são fisioterapias da vontade.
O que é isso? O cidadão está sem vontade de fazer qualquer coisa. A terapia geralmente pede a ele que comece por uma pequena coisa, como pentear o cabelo. Penteia todos os dias. Amarra o sapato. Troca de roupa todo dia. Só precisa fazer isso. Mas são pequenos gestos, como uma fisioterapia da vontade, que vão significando mensagens de trabalho e de sucesso. Trabalho e sucesso. Isso vai reerguendo a estima do indivíduo. E ele vai ganhando confiança, vai ganhando, né, uma autonomia social. Quando nós fazemos isso em torno da mensagem cristã, coisas que na vida não faziam significado passam a fazer. Coisas que antes não tinham explicação passam a ter. Isso não é garantia de nada, porque nós conhecemos muitos espíritas que estão deprimidos. E por que o espírita está deprimido? Porque ele sabe que ele não sabe que existe reencarnação? Porque ele não sabe, porque ele não sabe, porque ele não sabe? Não, ele sabe tudo isso. Só que essa racionalidade não é potente para o enfrentamento das crises que muitas vezes vêm lá do interior da alma, ou às vezes das dores que o mundo provoca. Então, temos que ter também muito carinho, muita paciência com o companheiro espírita que está deprimido, porque não está assim por falta de fé, ele não está assim porque não tem força de vontade ou por nenhum outro motivo superficial. Ele está assim porque possivelmente não conseguiu construir uma alternativa melhor de lidar com seus conteúdos. E não adianta martelarmos com ele na lógica da racionalidade plena, de que está tudo certo, de que é isso mesmo, porque isso ele já sabe, e, no entanto, está deprimido. E se nós não cuidarmos dele na doutrina espírita, na casa espírita, para que serve o centro espírita? Não serve para nada. Jesus nos dá esse exemplo. Em nenhum momento ele deixa de atender, né, quem estava próximo dele, pretensamente porque esses sabiam mais do que os outros. Então, nós temos também que ter um cuidado especial com o companheiro que está na casa espírita e que se deprime, ou que sofre qualquer outro transtorno. Por quê? Porque ele precisa da nossa ajuda. E se ele, sabendo de tudo que pretensamente sabe, né, não conseguiu lidar com as circunstâncias ao ponto dele entrar numa crise, é sinal de que ele precisa de uma ajuda ainda maior do que dessas informações que muitas vezes esclarecem muitos companheiros. E nós precisamos buscar isso. Não é à toa que a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, né, gastou os últimos 10 anos, se não pouco mais, escrevendo uma série de livros psicológicos. Para que um espírito como aquele iria fazer esse trabalho? Porque, muito claramente, nós precisamos buscar os instrumentos conceituais, filosóficos, da doutrina espírita e os conhecimentos, o autoconhecimento, né, que o indivíduo pode ter de si mesmo e o conhecimento do próximo, e fundir, né, esses conhecimentos em ações que nos ajudem a lidarmos com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as dores e os sofrimentos daqueles que estão próximos de nós. Então, eu vou pegar o conceito de reencarnação, de justiça, mas eu tenho que arrumar uma estratégia operacional para quem está doente. Não basta simplesmente, está aqui, lembra da reencarnação? Você não pode ficar assim. E a gente, às vezes, escuta isso. Então, precisamos ter muito carinho com essas questões. Por quê? Porque nós estamos, todos nós, nesse curso avançado de busca de felicidade. E isso passa por construções novas que estão no futuro. E o futuro tudo pode. Passa pelos enfrentamentos do cotidiano, que não são triviais, e passa também pelo resgate dos compromissos que nós trazemos no passado. Então, muitas vezes, o peso dessa carga que vem de trás, com os desafios do presente, eles abalam nossas estruturas. E nós precisamos do apoio dos amigos encarnados, dos amigos desencarnados, dos recursos que pudermos, para nós nos mantermos na direção que estamos escolhendo, o que não é fácil, mas é possível. E nós vemos a ação desses espíritos amorosos fazendo isso. Se nós formos ler alguns dos últimos livros
psicografados pelo Divaldo Pereira Franco, alguns com o auxílio do Manuel Filomeno de Miranda. Nós vamos ver o cuidado que existe no mundo espiritual em instituições destinadas ao atendimento de espíritos com problemas psicológicos e psiquiátricos. Muitos deles só espíritas. Espíritas desencarnados com problemas psiquiátricos e psicológicos. Espíritos espíritas, né? O que prova que esse não é um cenário trivial e que nós, que estamos na casa espírita, com certeza, nos próximos 20 anos, vamos ver, né, uma multidão de rostos sofridos passando por aqui, né? Alguns conhecidos, outros não, pelo menos até o instante que a gente vê, que precisam de ajuda nessa área. E nós precisamos ler, precisamos estudar o assunto, precisamos aprender a magnetizar de maneira favorável esses quadros, precisamos aprender a ter estrutura, né, funcional, administrativa, precisamos refazer leituras do Evangelho, da doutrina, de maneira que a gente possa acolher bem as pessoas que estão vivendo esse quadro. Então, recomendo fortemente a leitura, né, de alguns desses livros, que eu acredito que vocês tenham por aqui, mas os últimos 3 livros, né, do Manuel Filomeno de Miranda tratam bastante bem disso. E tem um livro que foi publicado da série de temas, que é uma compilação da obra de Manuel Filomeno de Miranda, que são, se não me engano, como é que é? Transtornos psiquiátricos nos quadros de obsessão, uma coisa assim. Então, o que ele faz? Ele pega um grupo de pessoas especializadas em saúde e eles fazem uma releitura de alguns trechos de obras do Manuel Filomeno de Miranda, do livro Tormentos da Obsessão e outros, que camarada era, depressão, autismo, histeria e outros quadros. E aí eles vão analisar aquilo na perspectiva, né, fazendo uma comparação com, digamos assim, o formalismo da ciência vigente. Eu acho muito importante a gente se alfabetizar nisso, porque estamos vivendo num século em que a depressão, né, é uma presença constante. E até, se nós, graças a Deus, não temos esse problema conosco, fazemos uma profilaxia para não termos. Muito obrigado pela atenção.